capítulo 14, versículo 6 e verso 7. Zacarias. Para quem não sabe, Zacarias fica antes de Malaquias, é o penúltimo livro do Velho Testamento. Capítulo 14, versos 6 e 7. Diz assim: E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Amém. Oramos a Deus. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, que nós poder outra vez explicar. Amém. Para louvarmos teu nome, agradecer, como temos feito, com o nosso coração aberto, saber que o Senhor tem recebido a nossa adoração, ter deixado esse ambiente maravilhoso, com essa boa atmosfera, suavizante, consoladora, confortante. Saber que num ambiente como esse o Senhor tem a liberdade, amém, de descer no nosso meio. Aleluia. Amém. Falar conosco de uma forma especial por meio da tua palavra, nos ensinando, Senhor, a como sermos melhores cristãos e também a como te servir melhor. Nós desejamos, nós queremos realmente agradarmos o Senhor e estarmos debaixo da sua perfeita vontade. E nessa noite, Senhor, se nos dê uma porção da tua palavra, que possamos sair daqui, amém, com nossa alma regozijando, alegrando, amém, no Senhor e na força do teu poder. Esta é a minha oração e meu agradecimento, no nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Nós possamos estar, irmãos. Amém. Graças a Deus, estamos outra vez aqui nessa oportunidade que Deus nos concede. Adorarmos o Senhor, né, irmãos? Também falarmos a respeito da sua palavra, né? Quem está conosco, nos visitando aqui, o sobrinho da irmã Otília, já teve, acho que umas 2 vezes já conosco, né? Eu acho que também essa senhora que está junto com o irmão Barabas também, o nome da irmã? Rosânia. A Rosânia também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que os irmãos possam ficar à vontade, sentir, amém, bem no nosso meio. Amém. Amém. Também está conosco o nosso irmão Sandro Vargas. De alguns, o irmão Sandro Vargas já é conhecido, talvez de alguns outros não, né? Porque a igreja é um organismo, né? A igreja muda muito, né? Renova o sangue, né? Amém. Uns vão, outros vêm, né? Eu acho que do tempo que o irmão Sandro esteve aqui, acho que alguns outros irmãos já vieram para cá novo, que não conheciam o irmão Sandro, tá? Então, o irmão Sandro aí, para quem não conhece o irmão Sandro Vargas, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Desde que eu era criança eu conheço o irmão Sandro. Amém. Deus então possa abençoar todos aqui presentes, que vocês possam se sentir bem nessa noite. Está todo mundo bem? Gostou bem para voltar? Amém. Amém. Eu não vou segurar vocês por muito tempo, porque nós temos o culto de Santa Ceia. Eu realmente quero falar. Eu sempre digo isso e acabo falhando, né? Eu digo que vou ser rápido e acabo não sendo rápido, né? Mas hoje eu vou me esforçar, porque eu quero também liberar vocês cedo. Essa semana nós fomos muito abençoados com os cultos aqui. Eu não sei quem participou do culto domingo aqui, que o irmão Ricardo estava pregando. Vou levantar a mão quem está participando do culto. É praticamente todos vocês, né? É só a irmã Lena Modaí que não estava trabalhando, não puderam estar aqui. Eu acho que os demais todos, o irmão Valdomiro também. E culto abençoado, né, irmãos? Olha, eu fiquei a semana remoendo o que nós ouvimos aqui. E os irmãos que não assistiram, irmãos, paga a pena assistir. Você vai lá no nosso canal no YouTube, lá, né? Ministério ao Nascer do Sol. Está lá a pregação do irmão Ricardo. Irmãos, assistam, calma em casa. Amém. Foi muito revigorante, né? Amém, é verdade. Me fez bem espiritualmente, me fez bem fisicamente, porque essa semana não preguei, né? Coloquei só ele pregar nos cultos que nós tivemos, né? Aí tivemos o culto na terça-feira lá no Timbé do Sul, na casa da irmã Beth. Aí quarta-feira, em vez da oração, Amém. a oração estava uma bênção, né? Em vez da oração, nós íamos para o Ricardo pregar. Aleluia. Peguei de surpresa e
amém, Deus assim abençoe ele naquela surpresa, né? Pregação muito boa na quarta-feira. E pena que nós não sabíamos que seria assim, não gravemos, né? Se eu soubesse que seria a pregação daquela forma, eu tinha gravado, né? Penso que ela foi curta, mas com um grande impacto, né? Nos ajudou bastante. Amém. Na quinta-feira também no Sombrio, né, irmãs? Foi muito bom ali também. O culto do irmão Ricardo pegou ali para os irmãos. Que pena que foi muito rápido, já foi embora, né? Mas deixou aqui uma bênção, também foi feliz, assim. Ele disse que vocês são uma igreja muito abençoada. Amém. Por que eu digo isso, né? Porque quando o pregador vai pregar no púlpito, irmão, se a igreja resiste à pregação, se a igreja não aceita a pregação, se tem alguém com o espírito contrário à pregação, o pregador sofre para pregar. Às vezes você tira mais suor da camiseta do que unção, né? Mas quando você chega de uma congregação, que estão sentados, estão ouvindo, estão crendo, estão dando amém para a palavra, isso parece que abre uma porta de inspiração, que se realmente tu não te controlar, tu passa da hora mesmo, quando a igreja está recebendo, né? E ele se sentiu muito bem, disse que essa igreja aqui é uma igreja abençoada, que recebe a palavra, vocês estão se alimentando da palavra, estão comendo a palavra. Amém? Nós comentamos essa semana, até falei também com a irmã Ivone, a respeito disso, de um testemunho que ela me deu, que às vezes eu sei que os irmãos talvez não saibam passar isso para outros, né? Você não consegue expressar aquilo que você recebeu por revelação. Mas não é porque tu não sabe passar isso, que tu não sabe explicar, a mim que não está aí dentro. Verdade. E para ti tu sabe, né? Eu sei o que vai acontecer, eu sei como é. Talvez alguém te aperta, tu não tem aquela habilidade de passar para outro, né? Mas no teu coração você sabe o que você está crendo. E isso é importante. Não tem essa preocupação que tem que falar certinho, tudo que tu ouve. Não. Você recebeu, creu, guardou no coração. Isso é o suficiente, né? Amém? Eu creio que de todos os tempos que nós vivemos nesta mensagem, eu creio que esse tempo tem sido um tempo que realmente Deus tem trazido uma chuva de ensinamento da palavra, um avivamento para a sua noiva, né? A palavra se abre, e isso é o avivamento da noiva de Jesus Cristo. Amém. Nós não somos avivados com outra coisa a não ser com a palavra, né? Amém. As denominações têm avivamento com shows de louvores, né? As denominações têm avivamento com dons espirituais, mas o nosso avivamento, o avivamento da noiva, é a palavra de Deus, né? Amém. E nunca a palavra tem vindo, amém, em outros tempos, como tem vindo agora, Deus revelando seus segredos, seus mistérios, amém? Mas o que eu quero dizer para os irmãos assim, irmãos, às vezes alguém me falou essa semana para mim assim, a respeito de alguma coisa sobre conduta, né? E eu vou repetir o que eu disse outro dia aqui, que se nós fôssemos colocar a parte de conduta aqui para os irmãos, a respeito do que a mensagem nos ensina, como devemos andar, proceder, falar, nos vestir, enfim, toda essa parte, né, que nós conhecemos, eu sei que todos vocês que são crentes da mensagem já conhecem, não conhecem? Amém. Então, eu somente repetiria aquilo que todo mundo conhece, não é verdade? E eu falei no outro culto para os irmãos que eu creio de todo o meu coração que o tempo que nós vivemos e o que nós estamos ouvindo era para ser o suficiente para que realmente haja uma mudança, uma transformação em nossas vidas, né? Aleluia. E eu também citei algo para os irmãos, amém, que sempre quando nós tivermos dúvidas de qualquer coisa, fizemos ou não fizemos, é certo ou não é certo, é errado ou não é errado, se não temos certeza, não temos escritura, não temos mensagem, eu sempre digo, eu costumo dar o benefício da dúvida sempre para Jesus, né? Porque nós amamos a Jesus e nós queremos fazer a coisa certa, queremos agradar a Ele. Você não está aqui para agradar Jesus? Eu não estou aqui para agradar os irmãos, embora é bom ter companhia, nós os amamos, mas nosso objetivo é agradar a Deus. E sabe que, por costume, nós seres humanos, às vezes, porque às vezes somos amigos, porque gostamos de pessoas,
Às vezes nós falhamos um pouco em agradar a Deus, porque nós ficamos às vezes divididos, às vezes não quer desagradar alguém, e aí tu fica dividido, falo isso, não falo, deixo aqui, vou para o culto, peço licença e saio que eu tenho que ir para a igreja, aí vão ficar tristes comigo, vão ficar magoados, não vão vir mais na minha casa. Eu não faria isso. Sim. Eu seria honesto e diria, olha, você está me visitando, você quer ficar aqui me esperando, eu já volto. É 2 horas de culto. Quer começar a fazer a janta, vai fazendo a janta para mim aí. Estou ali e já estou voltando. Amém. Não podemos esquecer, nunca podemos deixar de agradar a Deus para agradar o homem. Né? Amém. Você ama Jesus, irmão? Amém. Então, nós obedecemos Jesus, o profeta sempre diz isso. Que as pessoas às vezes aceitavam Jesus tendo medo de ir para o inferno. O irmão Branco diz que se a pessoa vai para Jesus com medo de ir para o inferno, ele iria para o inferno igual. Nós aceitamos Jesus porque nós conhecemos Jesus e nós amamos a Ele. Então, o profeta dá o exemplo de casal, né? Que assim, o marido não trai a mulher, não é por medo de ela dar o divórcio para ele. Ele não trai a mulher porque ama ela, não é assim? Ou vice-versa, né? A mulher não trai o homem, né? Se eu trair ele, eu divórcio, você é uma mulher separada. Na verdade, não. Por que não trai? Porque eu amo meu marido, não é assim? Então, mais ou menos como é na maneira natural, também é na maneira espiritual. Tudo que nós fizemos, né? Com medo de Deus castigar, pesar a mão em nós. Deus vai pesar a mão. Eu não quero mais fazer esse tipo de pregação para os irmãos. Vigia, irmão. Olha a mão de Deus. Deus vai pesar a mão em ti. Não é assim? Eu não gostaria mais de fazer esse tipo de pregação assim. Vamos vigiar para Deus não pesar a mão sobre ti. Deus vai pesar a mão. Aí vamos aceitar a correção para não sermos castigados. Não é assim, eu acho que seria, irmãos. Não vamos entristecer o Espírito Santo. Deus te ama tanto, irmão. Não é? Demonstra o teu amor que tu tem para com Ele em ações, em atitudes, em conduta. Não é assim? Amém. Antes de eu entrar aqui no assunto que eu quero falar, que é um assunto bem curto, eu só quero complementar outros assuntos que nós já temos pregado. Eu quero ler esse parágrafo aqui para os irmãos que, dentro disso que eu estou falando, e ver aqui no meu coração que eu lesse. Como hoje é culto de ceia, né? É bom a gente sempre renovar de vez em quando essa parte aqui, né? O profeta falando a respeito da predestinação, Deus como nosso mediador, como Ele tem nos perdoado, nos absolvido. Nem mesmo lembra que nós pecamos, falando que o nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento, e Deus tem essa capacidade de não lembrar mais de nada que nós fizemos. Aí ele diz assim: Ele se tornou o meu pecado, para que eu pudesse tornar-se a sua justiça. Ele tornou o seu pecado, para que você pudesse tornar a sua justiça. Então Deus não pode ver nenhum pecado em você, desde que a sua confissão seja em Cristo Jesus. Amém? Amém. E realmente, de fato, quando a nossa confissão está em Jesus Cristo, Deus olha para nós e nos vê a nós através do sangue. Amém. E não vê nada de pecado em nós. Quando nós vemos o Velho Testamento, nós vemos Abraão se apostatando, mentindo, tornou-se um apóstata, mentiroso. Mas quando o Novo Testamento fala a respeito de Abraão, diz assim: Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu em tudo. Vê que no Novo Testamento não fala os defeitos do Abraão, né? No Novo Testamento Deus já está olhando Abraão através do sangue. Então Abraão só tem testemunhos perfeitos no Novo Testamento, não é assim? Ló, nós falamos a respeito de Ló, que Ló tomou aquela decisão que passou pelo Gomorra. Amém, que nós pregamos, segunda mensagem, Ló é o crente morno, é as virgens nécia. Mas quando o Novo Testamento fala a respeito do Ló, eu creio que é o livro de Judas, fala o justo Ló. Então também, lá no Novo Testamento, o Ló é visto através do sangue, né? Então é assim que Deus nos vê.
E aí quando o profeta pregava isso, mas esse tipo de pregação que o irmão Branco pregava, isso aqui que eu estou falando, realmente é para a classe especial. A classe especial, a classe dos eleitos. Amém. Essa classe que eu falei aqui no início, aqueles que não erram, não pecam porque amam a Jesus. Amém. Aqueles que estavam na sua mente desde antes da fundação do mundo, vieram para esse mundo, por meio da palavra foram identificados. Então, é para essa classe que o profeta traz essas coisas. Mas claro que tem outras pessoas que não fazem parte desse grupo, e aí eles têm esse pensamento aqui. Olha o pensamento que as pessoas têm, os que não fazem parte desse grupo. O eleito não pensa assim. Quem pensa assim é aquele que não faz parte. Assim. Alguém disse tempo atrás, se eu cresce em uma coisa como esta, eu soltaria o vapor e pintaria o sete. Eu iria a todos os salões de baile e ficaria bêbado e tudo mais. Por quê? Porque você já está seguro em Cristo. Que diferença faz? Que mente carnal, né? Existe uma predestinação, uma limpeza do sangue de Jesus Cristo através da confissão, que ele só me vê através do sangue. Então eu posso pintar os canecos que tudo estará bem. E o profeta disse, e eu disse, isto mostra que você nunca possuiu isso. Coisa, né? Está vendo? Se o amor de Deus alguma vez estivesse em seu coração, na ternura de Jesus Cristo, você estaria tão enamorado dele que o mundo estaria morto como o seu pecado. Amém. Isto é como você sabe que tem o Espírito Santo. Não porque você pode gritar, clamar, falar em línguas, ou seja o que for. Porém, quando o pecado torna-se morto e você está vivo em Jesus Cristo, ó, o amor de Deus, quão rico, quão puro. Vem? Aleluia. O profeta dá um testemunho, já devo ter lido aqui para os irmãos outra ocasião, mas para quem não ouviu, o profeta faz uma comparação, diz assim, agora aqui em Louisville, Kentucky, não muito tempo atrás, o ministro estava falando que havia uma jovem, ela esperou um pouquinho mais na vida para se casar, aproximadamente com seus 25 ou 30 anos de idade, e ela era uma ótima, ele é uma moça cristã, e havia um certo homem, nós vimos, que ele não havia tido uma vida muito boa, ele havia frequentado bailes, motéis e assim por diante, mas um certo dia ele encontrou perdão para os seus pecados, e ele tornou-se um verdadeiro cristão, um verdadeiro e leal cristão. Cerca de um ano mais tarde, ele ficou apaixonado por essa jovem, e a jovem ficou loucamente apaixonada por ele, e eles se casaram. E após viverem juntos cerca de 2 anos, foi dito que esse jovem disse ao seu marido, certo dia, ela disse, querido, eu suponho que seja um pouco difícil para você, sendo um novo cristão. Disse, eu sou cristã desde que eu era garotinha, porém disse, para você, um jovem cristão, ter de suportar todas as astúcias e tentação que acompanham depois de você ter passado por todo esse tempo. E ele disse, bem, isso tem se tornado uma batalha. Ela disse, eu quero que você lembre-se de uma coisa, que se o inimigo perturbar em algum lugar, e você cair, e voltar ao pecado, não se afaste de casa. Eu quero que você venha para casa, disse. Você vai encontrar em casa a mesma esposa com quem você se casou. E disse, e eu ajudarei a orar para voltar e orar até alcançar a Deus, para que volte a Deus outra vez. Disse, eu não quero que você permaneça lá fora. Disse, veja, eu casei com você sobre a base, não do que você era, mas eu me casei com você porque eu te amo. E ela disse, não importa o que você faça, eu continuo te amando. Eu me casei com você porque eu te amo. E o homem naquele dia foi trabalhar e estava ouvindo isso ser repetido. No lugar onde ele estava trabalhando, ele disse, agora, como poderia um homem fazer qualquer coisa errada contra algo assim?
Quando uma mulher que ama de tal maneira, que não importa o que ele fizesse, estava desejando que voltasse para tomá-lo outra vez e tentar isso outra vez ver, isto mostra. Agora você multiplique isso por 1 bilhão, então você terá alguma ideia do que é o amor de Deus por você. Então, o que é o amor de Deus para nós? O amor de Deus para nós seria mais ou menos nesse sentido. Aqui é só uma unidade do que seria o amor de Deus comparado ao oceano. O que é o amor de Deus para nós? Deus diria para nós: olha, eu sou Deus, eu não peco, eu sou santo, sou perfeito. Vocês são seres nascidos em pecado, vieram ao mundo falando mentira, cheio de iniquidade. É assim? Se por acaso vocês forem lá fora e por algumas circunstâncias vocês falharem, vocês não fiquem lá fora. Aleluia. Vocês retornam, porque Deus está esperando vocês para uma reconciliação. Então o que nós deveríamos pensar? Não deveríamos pensar assim: é assim, então agora eu vou aproveitar. O que deveria ser o pensamento? O pensamento nosso deveria ser como o pensamento desse homem. Meu Deus, como é que eu posso falhar, pecar contra um amor desse tão grande que Jesus tem por mim? Amém. Ele demonstrou isso para mim, então vou ser o melhor cristão que eu posso para responder esse amor. Amém, Jesus. Vocês estão felizes? Amém. O profeta só diz assim, vou encerrar aqui, o profeta assim, que quando o homem está apaixonado por Jesus Cristo, as coisas do mundo, quando você pensa no que ele fez por você, à luz da Escritura, não à luz de alguma emoção, mas à luz dos fatos, porque às vezes as pessoas têm emoção. Eu me lembro que uma irmã uma vez estava aqui no culto e chegou no final do culto, ela disse para mim assim: pastor, eu recebi o novo nascimento. Eu digo, amém. Coisa boa quando as pessoas recebem o novo nascimento, né? Nós queremos que todos nasçam de novo, né? Recebi o novo nascimento. Eu disse, por que, irmã? Assim, o que aconteceu que a irmã pensa que recebeu o novo nascimento? Pastor, eu estava orando, desesperada a respeito de algumas coisas, e senti um fogo que veio sobre mim, aquilo me queimou, Deus tirou aquela angústia que eu estava. Amém. Mas às vezes isso é só emoção, né? O tempo passou, hoje essa irmã está desviada. As pessoas confundem a emoção com o novo nascimento, né? Amém? Às vezes você pode não sentir nada, e a palavra está trabalhando em você secretamente, como Jesus Cristo se formando no ventre de Maria, secretamente, sem sensação nenhuma, simplesmente gerar a Cristo. E que se você sentir algo de Deus também não é errado. Como eu disse, nós não pregamos sensacionalismo, mas somos seres emotivos, podemos nos emocionar e nos alegrar sim com a presença de Deus, né? Mas não podemos basear nossa fé de novo nascimento nisso. Eu gostaria que realmente ela tivesse nascido de novo, mas infelizmente não, né? Depois, mais tarde, o testemunho provou que não teve ali um novo nascimento, foi apenas uma emoção. Aleluia. Mas à luz do fato é que então há algo que acontece com você. Quando o novo nascimento vem, o pecado está morto como a meia-noite. Amém? Quando uma vez aquela luz esteja em você, como poderá brilhar a escuridão? Não pode brilhar. Isso é o que Deus fez com o homem que julgou-se a si mesmo na brecha que podia tomar a promessa. Amém? Então é isso, irmãos. Amém? Vamos manter a nossa conduta cristã sempre firme como testemunho, porque a nossa vida é uma influência a muitas pessoas, né? Sempre temos que ser boa influência. E ao mesmo tempo vigiarmos também para ninguém ser má influência para nós, né? Amém. Verdade. Amém. Eu falo isso para os irmãos com uma experiência própria. Quando eu aceitei a mensagem, eu tinha um irmão que era conhecido meu, e nós éramos muito amigos de muito tempo. Ele já conhecia minha família de muito tempo. Amém. Então, eu aceitei a mensagem,
eu com o desejo de conhecer a mensagem, queria ouvir a mensagem, queria aprender a mensagem. Então eu sabia que esse irmão tinha mais tempo, lia bastante, conhecia, até pregava. E eu me aproximei muito desse irmão. E nessa aproximação, esse irmão passou a ter uma influência na minha vida. Passou a ter uma influência que qualquer coisa que eu escutava na pregação, depois, mais tarde, eu passava na casa dele para conversar com ele, ver se realmente era daquela maneira, aquela influência que ele tinha sobre mim. Não é errado, às vezes, sermos influenciados por alguma pessoa, desde que aquela seja uma boa influência. Não é assim? Só que a influência desse irmão não era boa. E eu me lembro que eu fiquei um tempo na minha mocidade, concernente à palavra, atrapalhado por causa da influência dele. Amém? Só fui abrir os meus olhos que aquilo não era uma coisa boa para mim, depois que eu tinha passado umas quantas lutas, quantos chicotes de Deus no lombo para me endireitar, né? Para me sair daquela influência, né? Aí que eu fui abrir os olhos, meu Deus, está errada a coisa. Então nós temos que vigiar pessoas que se aproximam de nós, para ser má influência para nós também. Temos que vigiar isso aí. Temos que ser boa influência para os outros, alguém está sempre nos observando, e temos que vigiar más influência para nós também. Amém. Na dúvida, irmão, eu vou dizer para vocês, na dúvida, pessoa nenhuma é exemplo para nós, embora tenha a melhor conduta. Por que eu digo isso? Porque pessoas falham, pessoas erram. E o profeta pregando disse: a minha família não é o exemplo de vocês. O exemplo de vocês é a palavra. Nosso exemplo sempre vai ser a palavra. Embora nós temos irmãos com os bons testemunhos, que podemos dizer, bom testemunho do irmão, damos testemunho constantemente. Mas se nós temos que apontar um exemplo para a pessoa caminhar, nós temos que apontar sempre a palavra. A palavra é o nosso modelo. O exemplo de todo cristão é a palavra. Faça conforme a palavra. Amém. E se você for influência de alguém, irmãos, não se esqueça, seja uma boa influência. Amém? Seja uma boa influência. Porque quando você influencia outro, amém, você pode estar sendo condenado e condenando a outros também. Amém. Os irmãos estão felizes? Amém. Eu quero falar outra coisa aqui para os irmãos, que é como se fosse um encerramento de algumas mensagens que nós temos pregado aqui. Eu vou ler alguns parágrafos para vocês. E quero que os irmãos captem aqui o que eu quero falar. Amém. Bom, nós temos tido um tipo de ensinamento já há muito tempo aqui para os irmãos. Quando nós começamos aqui, o Espírito Santo abriu o nosso entendimento, nós captamos a abertura da palavra. Logo que eu comecei aqui, não foi uma tarefa fácil. Alguns irmãos não compreendiam, não entendiam, questionavam. Nós fizemos reuniões de obreiros com os irmãos. Até o Lucas questionava bastante, né, Lucas? Mas o Lucas não questionava assim só para me colocar contra a parede. O Lucas realmente queria saber. E porque ele queria saber, Deus abriu o coração dele e captou, né? Alguns outros que vinham para me apertar não conseguiram ficar mais com nós, né? A gente respondia, mas não queriam saber. Mas irmão, está aqui, vamos ler de novo? Vamos ler. Não, mas então vamos ler de novo. E a mesma coisa de novo. Eu me lembro que o irmão Adair estava numa reunião, daquelas que nós fizemos, e o irmão Adair se levantou e disse: olha, mas eu vou embora que eu tenho que trabalhar amanhã. Não é porque eu estou cansado. Nós poderíamos ficar a noite toda falando a respeito da palavra, se nós dessemos a continuação, mas o problema é que o pastor já leu esse mesmo parágrafo da Escritura, mas quantas vezes parece que os irmãos não querem ver mesmo. Então tem aquele velho ditado do mundo que diz que o pior cego é aquele que não quer ver, tem pessoas que não quer ver mesmo, né? Então, não vamos perder tempo, né, irmão? Amém. Você prega a palavra e segue em frente. Se você não consegue captar, consegue receber a revelação, também sabe que tem que ser o Espírito Santo para revelar. Então, para que os irmãos compreendessem e para que os irmãos compreendam, os irmãos percebem como que eu faço, como que eu repito assuntos muitas vezes.
Estou repetindo até que os irmãos captem, né? Os eleitos conseguem captar o que está sendo pregado. Né? Quando eu percebo assim, que os irmãos entraram naquela atmosfera, estão percebendo, quando nós tínhamos um grupo ali, os irmãos comentavam, opa, bom, agora já posso partir para outro assunto. Assim que a gente sempre fez, né? E um dos assuntos que eu fiquei falando bastante tempo para os irmãos, no princípio, os que estavam aqui no princípio, lembram? Como eu falei sobre a manifestação do Filho do Homem. Né? Nós ficamos um tempo falando sobre a manifestação do Filho do Homem. Então, só para colocar de novo, a manifestação do Filho do Homem, todos nós hoje sabemos. O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ninguém tem dúvida disso, né? É o Senhor Jesus Cristo. Mas o Filho do Homem sempre é o Senhor Jesus Cristo através de um ministério profético. Amém? E aí, quando a gente olha dessa maneira, a gente percebe por que no Velho Testamento Deus sempre chamou os seus profetas de Filho do Homem. Filho do Homem, põe-te em pé porque eu quero falar contigo. Aí mais tarde, o apóstolo Pedro disse assim, que aqueles profetas do Velho Testamento, o Espírito de Cristo estava neles. Então não era eles, era o Espírito de Cristo. Era a parte de Cristo, fizeram parte da palavra até que viesse a plenitude, que era Cristo. Então por isso que todos eles eram chamados de Filho do Homem, porque era Cristo através, amém, daquele homem, daquele profeta falando. Amém? Então a manifestação do Filho do Homem sempre é Jesus Cristo através de um ministério profético. Amém? E aí, sempre nós comentamos também o tipo perfeito que o profeta sempre apontou, que Jesus apontou. Jesus diz assim como foram os dias de Sodoma, serão os dias que o Filho do Homem se manifestar. Aí nós pegávamos todo aquele quadro, mostrava o dia que estamos vivendo, sodomita, a era que nós estamos vivendo, sodomita. Temos um grupo morno, Ló, em Sodoma, tipo das virginés. Temos as virgens prudentes, tipo de Abraão e Sara. E aí nós colocamos o quadro. Então, antes de eles receber o filho da promessa, antes de Sara ficar grávida, eles recebem a visita do Senhor Elohim. Em uma carne humana, em um corpo emprestado, que aquele corpo não era o seu próprio corpo. O corpo de Deus é o Senhor Jesus Cristo sempre. Amém. Lembrando nas mensagens de Hebreus, o descanso eterno de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Quando Malaquias capítulo 3 fala, anunciando a vinda do Senhor, disse, e aí virá o seu tempo, o Senhor a quem vós buscais. Quem era o tempo de Deus? O Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando os discípulos se admiraram com o templo, eles dizem, olha, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Em outras palavras, isso nem é mais a habitação de Deus. Verdade. E quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo na crucificação, os sacerdotes foram correndo para costurar o véu. Quando chegaram, olharam para o outro lado, tiveram uma triste notícia. A glória da Shekinah não estava mais atrás do véu. Deus não estava mais ali. A glória da Shekinah estava lá no Calvário, atrás de um outro véu de carne, que é o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o corpo eterno de Deus. Mas Deus tomou aquele corpo, manifestou o Filho do Homem, manifestou o sinal messiânico, discernindo os pensamentos de Sara, que estava atrás dele. E Deus disse, como foi lá, seria aqui. Olha, mas e claramente nós sabemos onde isso se cumpriu. Isso está claro para nós. Não precisa ninguém ficar pensando, será, mas onde? Todo mundo sabe que Deus tomou um homem nessa era, lembrando, desde criança conservou ele na santidade, não beba, não fuma, não corrompe o teu corpo. Quando ficar maior, eu tenho um trabalho para ti. Em outras palavras, quando ficar homem, eu vou usar o teu corpo para manifestar esse ministério. Porque eu preciso trazer um sinal especial para minha noiva antes de ela receber a Jesus Cristo, filho da promessa. Amém? Então, o último sinal da noiva de Cristo não é troca de papa, não é troca de presidente, não é Bolsonaro ganhando, não é Lula indo preso. O sinal da noiva, o último sinal da noiva é que Deus nos enviou um profeta. Amém.
Aleluia. Amém? Esse é o último sinal. Aleluia. O que essa mensagem desse profeta está fazendo conosco? Está nos transformando, como transformou Sara e Abraão, de pessoas velhas a tornarem serem jovens outra vez, para que o ventre dela pudesse ser um ventre virgem, jovem, para gerar o filho da promessa, que é Isaac. Nós estamos aqui sendo renovados, transformados para também, amém, gerarmos a Cristo, recebermos a Jesus Cristo, o filho da promessa. Vocês creem assim? Amém. Amém. Então isso você já crê, né? A profeta diz assim, isso aqui é interessante. Na mensagem Alimento Espiritual ao seu devido tempo, no parágrafo 160, eu disse para os irmãos que ia citar os parágrafos, por causa dos irmãos da internet, tá? Diz assim: mas agora Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, diz que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana como fez Sodoma. Aí eu digo para os irmãos assim: quando você lê Malaquias capítulo 4, você lê isso? A gente não lê isso em Malaquias 4, né? O que a gente lê em Malaquias 4? Eis que eu envio o profeta Elias antes que veja o grande e terrível dia do Senhor. É isso que nós conseguimos ver. Essa é a nossa visão, nossa mente. Nós não somos profeta, não conseguimos enxergar além disso. Mas quando o profeta olhou para Malaquias capítulo 4, 5 e 6, o que ele viu? Ele viu exatamente isso. Mas agora Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, disse que Jesus desceria e se representaria em carne humana como fez em Sodoma. A gente sabe que isso aconteceu. Quando aquele ali apareceu, Abraão se ajoelhou, Elohim. Então isso aconteceria outra vez. Irmãos, isso aconteceu, isso se cumpriu tão perfeitamente que quando vocês olham aquele filme, O Fundo Clama do Fundo, se aproxima-se uma irmã na hora que o profeta está tendo discernimento para a oração, e aquela irmã ela se sente estranha. O profeta disse: não chega a ser medo, vai além de uma santa reverência. O profeta precisava explicar o que era a presença de Deus. E aquela irmã, quando chegou próximo, ela sentiu algo diferente. Quando ela sentiu algo diferente, você pode conferir, você pode ver na internet o filme Fundo Clama do Fundo. O profeta dizia assim para ela assim: não te preocupe, isso é a presença dele, isso não vai te fazer mal. A manifestação do Filho era algo tão forte, tão visível, que quando as pessoas chegassem a alguns metros ali, quando estava tendo discernimento, as pessoas sentiam. É claro que depois, quando o profeta sai de casa, está com a sua esposa, com a sua família, era o homem William Branham. Mas quando ele estava no discernimento, era Elohim, Deus manifestado em cada um, manifestando essa palavra. Ele não era Deus, ele não era Jesus, mas Deus estava nele. Principalmente quando ele estava ministrando a palavra, trazendo a palavra, trazendo discernimento, ali estava Deus. Realmente as pessoas se sentiam estranhas quando chegavam ali. Um tremo, como se as pessoas ficassem nervosas, para dizer: se acalma, fique tranquilo. Isso é a presença dele. Isso cumpriu-se em nossos dias perfeitamente. Disse que seria assim: se manifestaria em carne humana. Vocês creem? Aí o profeta diz aqui um pouquinho mais adiante. Eu vou lendo aqui, vou ler os parágrafos, quero que eu não vou acompanhando. Eu sei que vocês não estão com pressa, né? Amém. Temos que ouvir a palavra, né, irmãos? É o tempo que nós temos, é um dia especial. Domingo é um dia especial para adorar a Deus, então temos que ouvir a palavra, né? Diz assim, o profeta falando sobre Jesus: agora, se ele nos aparecesse num corpo físico, exatamente com a aparência da cabeça de Cristo aos 33 anos, diófano, aquela aparência ali, se ele aparecesse, e sangue correndo nas mãos e assim por diante, cicatriz de cravo nele todo, eu não aceitaria isso. Hoje Jesus Cristo não apareceria para nós desta forma ali. Se um dia você vê um Jesus assim com as mãos furadas, falando contigo, repreende que é Satanás. E ele não vem assim aqui. Amém? Amém. Eu não aceitaria isso. Não. Quando ele próprio vier, todo olho verá. Quando é que todo mundo vão ver a Jesus assim? O profeta citou Apocalipse 1:7.
Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. O que é isso? Não é agora a segunda vinda, isso é a Amém. terceira vinda. Amém. Quando ele vem para julgar as nações. Aí vão ver, ele é assim. Porque quando ele coloca os pés nos montes das oliveiras, a Bíblia chama o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Monte das Oliveiras. Todas as vezes que você lê Jesus como Cordeiro nas Escrituras, está se referindo ao homem Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele corpo é o corpo de sacrifício, ele é o Cordeiro. Amém? Então, o Apocalipse 14 aparece o Cordeiro e os 144 mil diante do Cordeiro. Amém? Não é isso que o profeta disse? Amém. Então, quando ele vier ele mesmo, que todo olho verá, terceira vinda, Apocalipse 1:7. Então todos vão ver ele assim. Hoje não. O que ele disse? Não. Amém. Quando ele próprio vier, todo olho verá. Toda língua confessará. E como o relâmpago vem do Oriente até o Ocidente, assim será. Está vendo? Nós não cremos nessas seitas e clãs. Nós cremos que Deus é a palavra. Como é que ele veio hoje para nós? Aleluia. Ele veio, o Senhor Jesus Cristo, teofania. Cristo, palavra. É esse que está no nosso meio. Você crê assim? Amém? Ele desceu com 7 anjos e a sua presença está conosco. É o Melquisedeque, o grande príncipe rei. Amém? Os irmãos creem assim? E diz que quando ele vier assim, toda a língua vai confessar. Eu só quero colocar um pontinho, depois outro dia nós entramos nesse assunto. Toda a língua vai confessar. Até mesmo aqueles descendentes de Abraão que não fazem parte de Israel. Você sabe que Deus tem promessa para Ismael? Amém. Sabe que Deus tem promessa para Edom, lá, o Esaú? Deus deu até herança, até para Moabe, porque era parente de Abraão. Por que toda a língua vai confessar? Sabe quando é que toda a língua vai confessar? Sabe quando é que vai se cumprir Filipenses, que toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Vai ser quando Jesus retornar para tratar com as nações. Amém? Então aquele povo islâmico que vão ter a oportunidade deles, aquele grupo de Ismael que vão ter a herança deles, que Deus tem que tratar com Ismael, aquele filho de Abraão que também hoje são nações, sabe aquelas famílias lá, aquele povo islâmico? Pois é, vai chegar o dia que o Senhor Jesus Cristo na terceira vida trata com eles, e aí eles vão ter que dizer assim, hoje eles dizem assim, Alá é o único Deus. Mas quando chegar lá naquele dia, eles vão dizer, Jesus é Alá. Amém. Eles vão ter que cumprir com Filipenses. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aí o profeta diz assim, mas ele se corporifica, tomando o seu corpo e o meu corpo, e nos dá dom. Amém. Então Deus se corporifica através de pessoas. Amém. Aqui nessa parte aqui, porque ainda ele não está no seu próprio corpo. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. Eu quero ver uma palavra dos irmãos antes de continuar. Eu estava esses dias meditando, amém, sobre o assunto aqui que eu tenho falado para os irmãos. Eu vou ler rapidamente aqui, irmãos. Eu não quero segurar muito tempo, só vou ler aqui rapidamente. Deixa eu ver onde é que eu estou. A escritura que sempre temos lido aqui, temos falado sobre ela, eu quero ler ela aqui rapidamente. A escritura que vocês conhecem, que o profeta sempre usa quando vai falar a respeito, amém, do selamento do Espírito Santo. Ele sempre usa essa escritura aqui, que é Ezequiel capítulo 9. Vamos lá, quero que os irmãos acompanhem. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. Eis que vinham 6 homens, lembra que eu falei? São 6. A caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho. Então tinha 6 com arma destruidora e um, em especial, vestido de linho. E esse especial vestido de linho, ele tinha um tinteiro de escrivão na sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Nós temos 6 aí, nós sabemos que são 7 mensageiros. Os irmãos creem assim? Amém. O mesmo mensageiro que traz uma mensagem de salvação são os mesmos que um dia trarão pragas de condenação. Amém. Você imagina
Quando chegar na hora de Deus acertar as contas com as nações, quem é que vai julgar a Alemanha? Vai ser Lutero? Vai dizer, os alemãos, os germânicos, eu estive aqui, preguei para vocês, mostrei a verdade. O que vocês fizeram com a verdade que eu preguei? Não é assim? Amém. Quando a Inglaterra for ser julgada, quem é que vai julgar? John Wesley. Matei mais de 10 cavalos andando para cima e para baixo para pregar para vocês. Preguei 1 milhão de sermão. O que vocês fizeram com isso, britânicos? Então, mesmo o anjo que traz a mensagem de salvação, o profeta diz, Deus envia o profeta, o mensageiro. O mensageiro traz a mensagem. Para aqueles que recebem a mensagem, é uma bênção. Para aqueles que rejeitam, é um juízo temporal que vem sobre eles. Aqui nessa ocasião, eles já não estão mais com uma mensagem de salvação. Aqui já estão com arma destruidoras. Cada um com uma taça pronta de juízo para soltar na nação que rejeitou a sua mensagem. Que perfeito isso! Aleluia! Amém, Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Diz assim, a glória de Deus Israel se levantou-se sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro e escrivão na sua cintura. Disse-lhe o Senhor. Aqui na minha Bíblia Scofield, os irmãos que têm a Bíblia Scofield, pode conferir, eu não sei se é que vocês têm, mas quem tem Scofield, vai notar que aqui, quando diz aqui assim, e disse-lhe o Senhor, está tudo em letra maiúscula, Senhor, o S maiúsculo, o E, tudo, o N, tudo maiúsculo. Quando se fala, quando está tudo em maiúsculo, significa Elohim, o alto existente, aquele que existe por si próprio, é o próprio Deus. Então, disse o Senhor. Então, irmãos, note, irmãos, que Deus está dando uma ordem aqui, não é isso? Disse o Senhor, passa pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém e marca com o sinal na testa dos homens que gemem e clamam pelas abominações que são cometidas na terra. Eu não quero falar da parte do selo, eu quero chamar a atenção em outro ponto aqui. Os irmãos notam que o irmão Branham sempre quando aponta para esse anjo aqui que tem esse tinteiro de escrivão na sua cintura, o profeta sempre diz que esse é o Espírito Santo, não é verdade? Claro que nós concordamos que esse é o Espírito Santo, é ele que sela o nosso coração, é assim? Mas os irmãos notam que o Espírito Santo aqui, em que dimensão ele está? Porque o Senhor está dando uma ordem, está dizendo, passa pelo meio da cidade, não é assim? Amém. Então não poderia ser literalmente o Espírito Santo. Por quê? Nós não cremos na Santíssima Trindade. Nós cremos que Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Amém. Não é assim? O Mombrand diz assim na mensagem de Divindade Explicada. Ele diz, se Deus e o Espírito Santo fossem dois seres diferentes, Jesus teria sido um bastardo. Porque a Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo e chamava Deus de Pai. Quem é teu pai, afinal de contas? Quem te gerou ou quem te chama de Pai? Isso prova que Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Amém. E agora, como é que Deus pode dar uma ordem para o Espírito Santo? Amém. Passa pelo meio da cidade. Isso mostra que é o Espírito Santo através de um homem. Amém. Não fica claro para vocês isso? Amém. Que é o Espírito Santo, mas através de um homem? Deixa eu ler outra escritura. A hora minha passa muito rápido, porque eu sou um pouquinho lerdo para falar. E eu acabo sempre atrasando, né? Mas deixa eu quero ler aqui para os irmãos. Se passar uns minutinhos, vocês não vão se importar, né? Apocalipse capítulo 7, versículo 1, acontece a mesma cena, é uma repetição. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Isso aqui tudo você já sabe, já preguei bastante isso, então não vou entrar em detalhe aqui. Que nem o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E viu outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo. Aqui aparece ele de novo. Aparece ele de novo com o selo de Deus vivo. E olha como se repete. E clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dados o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifique a terra, nem o mar, nem as aves, até, põe atenção aqui nesse versículo final aqui, até que hajamos selado nas suas testas
os servos do nosso Deus. Amém. Vê que o Espírito Santo aqui está dizendo nosso Deus. Amém. Então, se fosse o Espírito Santo literalmente, não poderia dizer nosso Deus, porque o Espírito Santo é Deus e Deus não tem um Deus sobre ele. Amém. Não fica claro isso, irmãos? Amém. Né? Como é que o Espírito Santo vai dizer nosso Deus, ele é o próprio Deus? Está mostrando que é o Espírito Santo, é Deus através de uma pessoa. Amém. Você crê assim? Amém. Fica claro, que eu estou lendo que fica claro para os irmãos? Ninguém tem dúvida disso, né? Amém. Fica bem claro que é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo através de um homem. Como eu disse para os irmãos, eu não gosto de ler mensagens no celular, quando atrapalho. E eu admiro quem consegue, mas eu sou um pouquinho atrapalhado. Mas como eu montei as mensagens aqui, os parágrafos, eu vou ler aqui, foi o único lugar que eu pude guardar. Deixa eu ver aqui onde é que eu guardei. Eu achei. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão felizes, irmãos? Bom, a gente sabe que o tempo que nós vivemos é um tempo de unidade e sinal. Amém? É um tempo de unidade e sinal. Hoje tudo está se unindo. Hoje a tendência é tudo se unir. Não é assim? Nunca na história, depois da Guerra Fria, um presidente americano apertou a mão de um presidente da Coreia do Norte. Nunca aconteceu isso antes. Aconteceu recentemente agora. Donald Trump apertou a mão do Kim Jong-un. Não é assim? Por quê? Tempo de unidade. Temos um presidente aí, apoiado por todo o povo católico, e é recentemente consagrado como Davi Pedro de Macedo. Não é verdade? Aí tem crentes que se servidor, que bênção, marca da besta. As nações não querem mais guerra. As nações estão cansadas de guerra. A primeira guerra trouxe muito problema, a segunda trouxe muito problema, e decorrer todas as outras guerras, como trouxe problema. Hoje eles querem sentar na mesa de negociação. Vamos negociar paz? Né? Porque o anticristo oferece paz. Paz na política, paz na religião. Então, irmãos, quando você olha para esta unidade se aproximando, o que você pensa? É tempo de unidade? Tempo de sinal também. Aleluia. O mundo está se unindo e nós recebendo o sinal. O nosso sinal Amém. é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu até me seguro que essas coisas me deixam religioso. A gente começa a pregar, gritar muito, eu sei que cansa e passa a hora, né? Mas deixa eu ler isso aqui para os irmãos. Eu me alimento com isso, isso é a palavra. Isso me faz bem, isso me fortalece. O profeta diz assim: a mensagem da hora é o sinal para a igreja. O sinal para nós é a mensagem, viu, irmãos? Não é outra coisa, a mensagem da hora é o sinal para a igreja. É um sinal às pessoas. Vocês estão compreendendo isso? Eu espero os que ouvem a fita e que estejam da mesma forma. Veja, outras partes do mundo, veja, a hora do sinal está aqui. Há um sinal que tem que ser aplicado e em nenhum outro tempo poderia isso ter vindo. O sinal não poderia ter vindo na era de Lutero, de Wesley. É no tempo do fim que esse sinal viria. A mensagem do profeta é o sinal. Amém? Você crê? Outra parte. Mas vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Esse é o requisito de Deus para esta hora. A mensagem do entardecer é para aplicar o sinal. Então, se fizéssemos uma pergunta: por que Deus nos enviou uma mensagem no entardecer? A resposta seria: para nos aplicar o sinal. Aleluia. Amém. Então fica claro, né? Oh, graças a Deus. Deus enviou uma mensagem no entardecer. Para quê, irmão? Para aplicar o sinal em nós. Amém. Amém. Esta é a única coisa com que temos que nos preocupar agora. Há problemas no caminho, formando-se. Amigos, não vai demorar muito. Problemas copiando, vocês sabem disso. Estejam vocês seguros de que o sinal está exposto. E o sinal é o Espírito Santo. Amém? Pois pelo Espírito somos todos batizados em um corpo. Amém. Então, fica claro, eu poderia ler vários parágrafos aqui, o profeta falando a mesma coisa.
O sinal é o Espírito Santo, o sinal é a mensagem da hora. A mensagem da hora veio para aplicar o sinal em nós. Você crê assim? Amém. Outra mensagem que me inquietou por muitos anos, e hoje que eu pude ver isso, na mensagem dos ungidos dos últimos dias, no parágrafo 100 da Voz de Deus, o irmão Branco disse assim, e já vi pessoas causar confusão com isso aqui, mas olha como é simples, dentro do assunto que nós estamos falando. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Mas eu achava que o profeta dessa hora era o mensageiro. Então quem era o profeta dessa hora? O Espírito Santo através do mensageiro. Amém. O William Branham era Elias? Não. O Espírito de Elias é o Espírito de Cristo. Elias é Jesus Cristo. Amém. Em um homem. Aleluia. Amém? O profeta diz que o Espírito de Elias é o Espírito de Jesus Cristo. Por isso que era o Filho do homem manifestado. Cristo através do profeta. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo é o profeta da era. Não era o homem Brana. O Espírito Santo e William Brana que foi o mensageiro desta hora. O que o Espírito Santo através de William Brana fez? Veio trazer para nós uma mensagem no entardecer para colocar em nós o sinal. O que esse homem trazia? O tinteiro na sua cintura. Amém. Aleluia. Que tinteiro era esse? Uma mensagem especial para aplicar o sinal na igreja. Pô, isso para mim é muito claro. Quando se fala que era Elohim, todo mundo crê. Quando se fala, não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, estamos de acordo. Mas é o Espírito Santo no homem. Onde aí está o Espírito Santo na mensagem? Aí no ar, aí. Não, irmãos. Deus sempre trabalhou através de carne humana. Sempre se corporifica através de pessoas, amém? Vocês estão felizes? Deixa eu só encerrar aqui lendo um parágrafo da mensagem. Agora vamos encerrar mesmo. Tinha mais algumas coisas para ler, mas vamos lá. Outra ocasião a gente continua, né? Amém, Jesus. Eu vi isso claramente, essa ordem que Deus deu em Ezequiel. Passa pela cidade. Sabe onde é que eu vi essa ordem aqui na mensagem? Eu vi isso aqui na mensagem final, essa ordem. Porque, meu Deus, cumpre a sua palavra em simplicidade. Amém. E as pessoas não veem a simplicidade de Deus cumprindo. As pessoas esperam se acontecer uma coisa grandiosa, né? Lembra que eu falei para os irmãos que naquela escritura de Apocalipse, capítulo 18, que aquele anjo pegou uma grande pedra de mol e lançou na água, né? E disse, assim como mesmo ímpeto que essa pedra foi atirada na água, assim também a Babilônia. Talvez as pessoas esperavam o anjo de ela descer lá no período da tribulação, pegar uma grande pedra, tirar na água para cumprir a escritura, e não foi assim. Sabe como é que se cumpriu? O irmão Branco caçando com os irmãos e o Espírito Santo disse para ele, pega a pedra, tira a pedra para cima. Simples assim. Amém. E veio a profecia de juízo para construir os Estados Unidos. Deus cumpre a palavra simples. E aí nós estamos ali olhando para Ezequiel capítulo 9. Olha como se cumpre simples. O profeta dando testemunho assim, sentado aqui naquela mata outro dia, e os rapazes estavam admirando, disseram, já faz 2 dias o Senhor nem mesmo tinha dado nenhum disparo, nem um esquilo. O pessoal, irmão Branco, você está caçando, mas não deu nenhum tiro ainda? É que eles não sabiam que o irmão Branco não tinha para caçar. O irmão Branco tinha ido porque Deus queria falar algo especial para ele. Deus só afastou ele da civilização para ele ficar no mato com Deus. Amém. Ele estava esperando alguma coisa de Deus. Tem uma outra mensagem que ele diz, eu estou comendo pouco porque eu estou esperando uma resposta de Deus. Né? Amém. Então tem uma dica aí para quem está esperando a resposta de Deus no jejum. Faz bem às vezes, viu? Amém. Aleluia. Eu não tinha disparado. O que foi que aconteceu? Veja, isso que foi então. Ele disse, falando do Senhor, dizendo para ele, olha o que Deus disse para o profeta. Vê se tem a mesma escritura de Ezequiel, capítulo 9. Ponha isso sobre eles. Amém.
dizendo para o profeta ir no tabernáculo e expor o sinal no tabernáculo. Aleluia. Não é a mesma coisa? Vai no tabernáculo e expõe o sinal neles. Passa pela cidade de Sela. Amém. É a mesma coisa, irmãos. Amém. Você está feliz? Amém. Feche teus olhos aí por um momento. Pena que nosso tempo passou rápido, tinha tanta coisa que eu queria falar para vocês aqui, mas vamos orar. Senhor Jesus, tua palavra é gloriosa, maravilhosa. Bom pregar para uma congregação que ouve e recebe a tua palavra, e também para irmãos que estão do outro lado da internet, que também assistem e são participantes da tua bênção. Irmãos que são corajosos, que às vezes publicam, repassam nas suas próprias redes sociais, sabendo que serão criticados, também terão inimigos por causa dessas coisas, porque eles creem nisso, mas eles estão crendo na tua palavra, eles não estão preocupados com a opinião alheia, e eles seguem crendo na tua palavra. Sei que o Senhor, nesse tempo do fim, como existem muitos covardes que se escondem, enxergam, mas não querem manifestar, mas o Senhor também tem os teus corajosos, valentes, amém, que manifestam, expressam, dão amém, eles dizem que creem e passam isso adiante, mesmo sabendo que não vão encontrar, aleluia, muitos amigos com essas coisas, mas nós queremos, amém, o grande amigo, o Senhor Jesus Cristo. Temos a agradar a Ti. Glorifica o Teu nome, prepara a Tua igreja, santifica na verdade a Tua palavra é verdade, para eles participarem do Teu corpo e do Teu sangue, e que Ele vive em si mesmo. Precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Vamos dar os irmãos para nós ficarmos de pé. Só aqui anunciar aos irmãos antes que nós desligamos a internet. Tudo isso aqui, meu Deus. A meus irmãos que estavam assistindo pela internet, só vou citar aqui a irmã Ângela Marques, a irmã Josiele Oliveira, o irmão Ricardo Machado, a Evelyn Silva, Alfredo, Marcos Oliveira, Marcos Ferreira, Valdemiro Carvalho, é isso? Iraci Rodrigues, Rose Flávio, Marilene Geza Silva, Douglas da Silva, Márcia Mendonça, irmã Fabrícia também. A irmã Fabrícia sempre compartilha nossos cultos, né? Deus abençoe, irmã Fabrícia. Valdeir. Quem que escreve aqui? Eu estou vendo. Escreve só isso aqui. Tem vários. Isso aqui é mal ou C? Obrigado. Adílios. Vanessa Alves, a Vanessa Alves é nossa aqui, né? A filha adotiva da irmã Alberto, né? Marcos Jesus é meu irmão. Amém. O Elvis de Alvorada, esposa da irmã Josiele. Luciano, Zanice, Vargas, Benjamin. Amém. Deus abençoe todos os irmãos que nos acompanham na internet, que você possa ser abençoado pela palavra. Amém? Vamos então abrir as Escrituras no livro de 1 Coríntios.